Vamos iniciar então, meus irmãos, o nosso culto, nosso estudo bíblico, a nossa EBD, nossa escola bíblica. Vamos começar orando. Feche seus olhos aí onde você estiver, curva a sua cabeça, apresente-se diante do Senhor, apresente a sua família diante do Senhor, seus amigos, seus vizinhos diante do Senhor, e vamos estar orando neste momento em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, queremos, ó Pai, te louvar e te exaltar pela tua graça, pelo teu amor, ó Deus, que tem nos alcançado, tem sido derramado em nossos corações. Queremos te agradecer pela noite que passou, te agradecer pela tua misericórdia, te agradecer pelo teu sacrifício ali na cruz, ó Pai, em nosso favor. Te louvamos, ó Deus, porque se estamos aqui nesta manhã, é tão somente pela tua graça, ó Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado pelas tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, em nome de Jesus, neste momento queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos aprender do Senhor, viver cada dia mais, ó Deus, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, debaixo da tua direção. Fala conosco, ó Deus, nesta manhã. Clamamos a ti, ó Deus, que pela internet, ó Pai, que vamos utilizar, que aqueles que estão utilizando, que não caia o sinal, que não tenhamos nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de problema, mas que nós possamos usufruir desta ferramenta, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Usa-nos, ó Deus, para a glória do teu nome, fala conosco nesta manhã, e que onde, ó Deus, quer que esta mensagem chegar, possa alcançar corações que estejam dispostos a te obedecer. Assim nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então? Evangelho de João, capítulo de número 11, nós vamos ler dos versos 46 até o finalzinho, verso 57. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, vamos fazer um recapitulado rapidamente do que nós vimos dos primeiros capítulos de João, né? Que nós aprendemos lá no começo do livro de João, no capítulo 1, nós aprendemos que Jesus ele é a essência de todas as coisas, e aí nós vimos que ele é a essência da vida, nós vimos que ele precisa ser a essência da pregação, precisa ser a essência dos nossos relacionamentos, né? Tanto marido, mulher, com filhos, com amigos, não é verdade? Precisa ser o Senhor a essência dos nossos relacionamentos. Nós vimos que ele precisa ser a essência do nosso discipulado, e isso nós experimentamos quando ele é essência no nosso relacionamento. E aí nós vemos isso lá em João, capítulo 1, se não me falha a memória, verso 41, quando André, que era discípulo de João Batista, tem um encontro com Jesus e ele imediatamente vai falar para Pedro, que era o seu irmão. Então nós percebemos ali que Jesus era a essência do relacionamento de André com seu irmão Pedro, né, que escolheu apresentar Jesus para a sua própria família em primeiro lugar, né? E aí nós aprendemos que Jesus ele é essa essência. E por ser a nossa essência, por termos a essência de Jesus, nós aprendemos que nós precisamos evidenciar essa essência de Deus em nós. E aí como é que a gente evidencia essa essência de Deus em nós? Seguindo os seus mandamentos. Seguindo a orientação do nosso bom pastor, que dá a sua vida por nós, que nos direciona, que cuida, que zela, que guarda, que protege. E aí nós vamos, então, experimentar e transmitir a essência de Deus em nós. Tá certo? Vamos ler, então, João, capítulo 11, versos 46 até o verso 57. Diz assim a palavra do Senhor. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e o tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, que não venha a perecer toda a nação.
Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Bom, só para nós nos contextualizarmos um pouquinho. Esse texto que nós lemos é uma sequência do acontecimento com Lázaro, né? Lázaro estava morto, Jesus foi até a Betânia, onde ele habitava, e lá então ele ressuscitou Lázaro, e aí na sequência dessa ressurreição de Lázaro, nós temos esse texto que nós lemos, na qual algumas pessoas foram fazer fofoca, né? Não foram com boas intenções contar para os fariseus o que tinham visto, o que tinha acontecido, e aí a partir daquele momento então, eles desejaram, né, e planejaram tirar a vida de Jesus. Vamos então fazer uma revisão para que nós possamos entender um pouquinho melhor esse texto. Vamos fazer uma revisão a respeito de duas classes de pessoas que nós temos nesse bloco de texto que nós vemos, nesse bloco de história que nós vemos na história de Lázaro. Nós temos duas classes de pessoas, dois tipos de ovelha que eu vou chamar. Nós temos a boa ovelha e a má ovelha. Como assim? A boa ovelha nós vimos nos dois últimos domingos que passaram, nós vimos um pouco a respeito dessa boa ovelha. Nós vimos que essa boa ovelha ela está disposta a servir. Como assim disposta a servir? Lá no verso 2 diz que Maria, que era a irmã de Lázaro, era a mesma Maria que tinha lavado os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugado com os seus cabelos. Ou seja, ela serviu ao Senhor de forma abundante, de forma humilhante, de certa forma, para as pessoas daquela época, né? E até para as pessoas de hoje. Pense você, uma pessoa lavar os pés com os olhos, enxugar com os cabelos, é uma, de certa forma, um tanto quanto humilhante. Mas ela se humilhou na presença da pessoa certa, de Jesus. Então, a boa ovelha está disposta a se derramar na presença de Jesus em serviço, sem escolher o tipo de serviço, sem questionar o tipo de atividade, sem questionar onde está servindo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós queremos servir a Deus, mas eu quero servir a Deus do meu jeito. Eu quero servir a Deus no ministério de louvor, onde todo mundo está me vendo. Eu quero servir a Deus na pregação, porque todo mundo está me vendo. Mas eu não quero servir a Deus na limpeza da igreja, porque não tem ninguém vendo. Não é assim que deve ser. O verdadeiro adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, vai servir ao Senhor, independente se tem alguém vendo ou não. Porque eu não estou servindo pessoas, eu estou servindo a Deus. E se eu estou servindo a Deus, não me importa quem está me assistindo. Teve uma ocasião que eu estava conversando com um colega e nós estávamos falando a respeito de serviço e eu falei para ele assim, a minha pregação precisa ser para Deus e não para as pessoas. O ministério de louvor precisa adorar, cantar, louvar a Deus e não para as pessoas. O ministério de dança precisa dançar para Deus e não para as pessoas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se tem uma pessoa dentro da igreja, eu vou pregar, vou louvar, vou dançar na mesma intensidade, com a mesma dedicação, se tivesse um público de 1000 pessoas. Porque o meu público não são as pessoas, o meu público é o Senhor. Por isso que tudo quanto fizer, faze de todo o coração. Porque é para o Senhor, não é para pessoas. Independente do serviço, nós estamos fazendo para o Senhor. E se é para o Senhor, então é necessário que haja dedicação, porque a essência de Deus está em nós. Nós vimos que aquele que é uma boa ovelha está disposta a conversar, a dialogar com Deus, né?
A primeira coisa que Marta e Maria fizeram quando Lázaro morreu foi contar para Jesus. Foi mandar um recado para Jesus para falar: olha, aquele amigo a quem tu amas, na época, na ocasião, está doente. Depois morreu. Mas estava dispostos a conversar, dialogar com o Senhor. Aquele que é boa ovelha está disposto a glorificar o Senhor em tudo. Lá no verso 4, quando Marta se encontra com Jesus, ela diz claramente: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu bem sei que tudo quanto pedir, o Senhor fará. Deus vai responder. Então ela tinha esse entendimento a respeito da glória do Senhor. Então glorificava o Senhor em tudo. O verdadeiro discípulo, a boa ovelha, está disposta a esperar. Esperar no Senhor. Vai acontecer. Quando Lázaro morre, que Jesus diz assim, ó, ele vai ressuscitar. E aí Marta responde assim, ó, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição dos mortos. Ela não estava esperando aquele momento imediato a cura, mas ela cria na eternidade, ela cria na vida eterna, e ela cria que o seu irmão iria ressurgir na vida eterna. Olha, Senhor, eu gostaria muito que meu irmão ressuscitasse, mas eu estou disposta a esperar o momento do Senhor. Uma boa ovelha espera no Senhor. Esperai com paciência no Senhor. Né? A boa ovelha anda ao lado de Cristo. Ao lado de Cristo. Seguindo a sua orientação, seguindo o seu direcionamento. E a boa ovelha, ela não culpa a Deus pelos seus infortúnios, pelo seu sofrimento. Não coloca a culpa no Senhor pelo seu sofrimento, pelas suas angústias. Isso tudo nós vimos na figura de Marta e de Maria. Principalmente essa questão do sofrimento nós vimos na semana passada. Marta e Maria não colocaram a culpa em Deus, em Jesus, por causa da morte de Lázaro. O boa ovelha confia mesmo na dor. Mesmo naquela dor intensa, está confiando no Senhor. A boa ovelha espera com esperança no futuro. A boa ovelha coloca a sua fé em Jesus e não no milagre. E esse texto eu quero ler com os irmãos. Verso 27 do capítulo 11 diz assim, ó. Vou ler o verso 26 para a gente entender um pouco melhor. E todo que vive e crê em mim não morre eternamente. Crês nisto? Jesus perguntando para Marta. E aí Marta disse assim, no verso 27, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Ela não responde, sim, Senhor, eu creio que tu podes fazer o milagre. Eu creio no Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí cabe uma pergunta para mim e para você. Onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? Onde está a sua expectativa? No milagre? Ou no Deus que pode ou não realizar o milagre? Onde está a nossa esperança? No milagre que o Senhor pode fazer? Ou no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé? Que é o doador da vida? Que é o criador de todas as coisas? A nossa fé precisa estar em Jesus. Porque a boa ovelha tem uma fé inabalável. O que é uma fé inabalável? É uma fé que é firme, fundamentada naquele que é inabalável, que é o Senhor. Quando a nossa fé está firmemente fundamentada no Senhor, nada vai abalar a nossa fé. Isso tudo são características que nós vimos nos 2 últimos domingos a respeito da boa ovelha. E aí nós temos uma outra figura. Nós temos a má ovelha. Como assim uma má ovelha? Sempre tem uma ovelha para dar dor de cabeça, para dar trabalho. Sempre tem. Sempre tem um probleminha ali, um calo no pé para a gente estar andando. Né? Sempre tem. E a má ovelha, por que eu estou dizendo e deixando bem claro que ela é uma má ovelha? Porque ela caminha junto com a boa ovelha. A má ovelha, muitas e muitas vezes, está sentado do seu lado no culto. Está sentado do seu lado no ônibus, né? Está sentado na mesa ao lado do restaurante que você está tomando café, está almoçando. Às vezes a má ovelha está inclusive sentado do lado do seu sofá.
A má ovelha faz parte do corpo de Cristo. Faz parte da igreja. Mas não tem o mesmo comportamento de uma boa ovelha. Por que não? Vamos ver aqui então o que essa má ovelha tem a nos ensinar e tem a nos levar a refletir para que nem eu nem você sejamos encontrados como uma má ovelha. Primeira coisa, o interesse dela em compartilhar os feitos de Jesus não é para glorificar ao Senhor, mas é para conduzir a uma perseguição, é para denegrir a imagem de alguém, é para denunciar com o intuito de prejudicar alguém. Verso 46. Vou ler o verso 45 para você entender bem. Verso 45 diz assim, ó: muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Não foi contar para os fariseus para falar assim, ó, tá vendo? Jesus é um cara bom. Jesus é um cara que ressuscita mortos. Jesus é um cara que faz milagres. Jesus é um cara que alimenta a multidão. Para que vocês estão querendo aí intentar o mal contra ele? Por que vocês não acreditam nele? Não foi para isso que eles foram contar para os fariseus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Foi para denunciar a Jesus. Foi para prejudicar a Jesus. Uma má ovelha cria fofoca. Gera fofoca. Uma má ovelha gera contenda. Gera confusão no corpo de Cristo. Queira Deus que nós não sejamos encontrados como uma má ovelha. Nem eu, nem você. Nenhum de nós. É triste, mas é a realidade, que o joio cresce ao lado do trigo. É triste, mas é a realidade, que o joio cresce do lado do trigo. Nós temos joio dentro da igreja. Nós temos más ovelhas dentro da igreja. Em nome de Jesus, que você não seja uma dessas, que gera confusão. Que a sua palavra, ao invés de trazer comunhão e paz, gera contenda e confusão. Que a sua palavra, ao invés de levar doces palavras que glorificam ao Senhor, são palavras que geram denegrir a imagem uns dos outros, prejudicar a imagem uns dos outros. Não seja como essas pessoas. Segunda coisa que uma má ovelha faz, por saber mais um pouquinho assim, humilha os outros. Olha o verso 47. Então os principais sacerdotes fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, eles sabiam um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E se achavam melhor do que dos outros. Se achavam melhor do que outras pessoas. Quando Jesus cura o cego de Jericó, quando ele vai falar, olha, se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Os fariseus o repreendem e diz, quem é você para falar desse jeito com a gente? Porque sabiam um pouquinho mais. E quando nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, quando diz assim, ó, lá na parte B, no finalzinho do versículo, que diz assim, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por mais que você tenha conhecimento bíblico, por mais que nós tenhamos conhecimento teológico, por mais que a gente já tenha lido a Bíblia de ponta a ponta várias vezes, se não for pelo Espírito Santo, esse conhecimento vai servir, infelizmente, para matar a fé uns dos outros. Como assim, pastor? Você está dizendo que se eu ler a Bíblia e se não for pelo Espírito Santo, esse conhecimento que eu vou ter pode matar as pessoas, pode matar a fé das pessoas? Pode. Digo com muita tranquilidade. Sabe por quê? O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, de ponta a ponta. Nem por isso ele vai para o céu. Muito pelo contrário. Ele em vários momentos usou a própria Bíblia para levar outras pessoas a pecarem. Olha para Eva,
Usou a palavra do próprio Deus. Ele questiona Eva. Não foi assim que Deus disse? De toda árvore pode comer? Usou a palavra de Deus contra Eva. Olha para o momento em que Jesus foi tentado, né, no deserto, depois de 40 dias de jejum, que ele foi tentado, o diabo usou a palavra. Está escrito. Usou a Bíblia. E o que Jesus fez? Usou a Bíblia para confrontar. Se nós lemos a Bíblia, se nós lemos somente para um conhecimento humano, se nós não lemos com auxílio do Espírito Santo, que é o que traz vida, nós vamos acabar fazendo exatamente igual aos fariseus. Nós vamos ser fariseus, legalistas, olhando para a Bíblia, aplicando a Bíblia na vida dos outros, mas não aplicando a Bíblia na minha vida. Isso é ser fariseu. Isso é ser um legalista. Que não sejamos assim, né? Que usamos o nosso conhecimento para humilhar, para denegrir, para destruir outras pessoas, mas que nós sejamos vivificados pelo Espírito Santo, porque a letra mata, infelizmente. Mas aquele que traz vida é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo. Outra coisa que uma má ovelha faz, tem ciúmes ministerial, e isso é algo complicadíssimo. Olha só o verso 47 e verso 48. Vou ler de novo o verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos milagres? Se o deixarmos assim, fazendo muito milagre, todos crerão nele. Olha a preocupação dos caras. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha a preocupação deles. A preocupação deles não era que as pessoas crescem em Deus, mas era de perder público, de perder audiência. Se ele continuar fazendo isso, vai todo mundo crer nele, vai sair da nossa sinagoga, vai sair da minha igreja. E além disso, eu que sou fariseu, sacerdote, vou perder o meu lugar para os romanos. Olha a preocupação deles. Uma má ovelha tem ciúmes do próprio ministério. Tem ciúmes da própria igreja. Não quer que as pessoas vá para outra igreja, quer que não tem que ser para a minha. Tem que frequentar o meu pequeno grupo. Senão não serve. E aí fica chateado, fica bravo com as pessoas quando ela se sente bem com uma outra igreja. De repente até com uma outra denominação. Eu, sinceramente, não me importo. Se a pessoa aceita Jesus dentro da nossa igreja e vai para outra. Fico triste? Fico. Tenho várias pessoas que aconteceu isso conosco. Várias pessoas. Isso nos deixa extremamente chateados, de certa forma, no sentido de nos questionar. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que a culpa é em mim? Por que não quis ficar aqui? Por que preferiu ir para outro lugar? Mas, por outro lado, nos alegra o coração saber que continua na igreja. Saber que a palavra produziu frutos nessa pessoa. Isso nos alegra. Isso tem que nos alegrar. E o nosso desejo é que a pessoa siga a Jesus. A Jesus. Se você está na Batista, que bom que você está na Batista. Se você está na Assembleia, que bom que você está na Assembleia. Se você está na Presbiteriana, que bom que você está na Presbiteriana. Mas se você está em Jesus, glória a Deus. É aí que você tem que estar, em Jesus. Porque é Ele quem salva. É Ele que foi nos proporcionar lugar, nos preparar lugar no céu. É Ele que morreu por nós. Não foi o fundador da igreja presbiteriana, da igreja batista. Não, foi o Senhor que morreu por mim e por você. Então, siga Ele. Ele é o foco. Ele é o alvo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que salva. Não é outro. Não tenha ciúmes, mas glorifique ao Senhor e conduza as pessoas a Cristo. A Cristo. Se você não tem seguido a Cristo, mas tem seguido pessoas, em nome de Jesus, cuidado.
Mude de comportamento, mude de perspectiva, mude de opinião e comece a seguir Jesus, porque ninguém morreu por você, foi ele. Não teve outro. Ninguém morreu para te salvar, foi Jesus. Não há salvação em outro lugar. Tem pessoas que dizem, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. Só um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Aquela que é má ovelha, trama uns com os outros contra os outros. Olha só o verso 49 e 50. Caifás, porém, um dentre eles, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Olha que cara de pau. Não, gente, vamos fazer o seguinte, o cara tem muita gente crendo nele, tem muita gente, ele tá fazendo milagre, tem muita gente acreditando nele, então vamos matar ele. Estava tramando, fazendo artimanhas contra Jesus. Tanto é que o texto diz que a partir deste momento, eles começaram a planejar prender e matar Jesus. Que você não seja uma pessoa que trama vinganças, que trama o mal para outras pessoas, independente de quem seja. Independente de quem seja. Ah, pastor, mas ele é uma pessoa tão má, faz maldade com todo mundo, lá no trabalho pisa em todo mundo, ele merece sofrer um pouquinho. Meu irmão, quem merece e quem julga se merece ou não é o Senhor, não somos nós. O nosso papel neste mundo está descrito em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o meu papel e o seu papel. E aí Paulo ainda reforça isso quando fala para Timóteo no capítulo 4 de 1 Timóteo, quando ele diz assim, prega a palavra, quer seja oportuno ou não, prega a palavra. Esse é o nosso papel. Este é o nosso papel. Não é julgar, mas é pregar. A pessoa é má, a pessoa faz coisa ruim, a pessoa fica pisando nos outros, vai orar por ela, vai falar de Jesus para ela, vai mostrar na prática o amor de Deus. E se vai acontecer alguma coisa com ela, deixa que Deus tome conta. Deixa que Deus faça a justiça que é dele, que ele é um Deus justo. Então não seja aquele que fique maquinando mal, planejando coisas ruins. Muito pelo contrário, seja aquele que planeje coisas boas, bênçãos. Nossa, mas a pessoa fez coisa ruim. Vamos dar um presente de aniversário no dia do aniversário dele? Vamos fazer uma festa de surpresa para ele no aniversário dele? Isso quebra. E aí Paulo vai dizer que quando nós tratamos a pessoa que é ruim com um bem, é como se amontoasse brasa na cabeça dele. Porque aquilo deixa a pessoa confusa. Ai, eu sou uma pessoa tão desse jeito, por que estão fazendo isso comigo? E ela muda de comportamento. Eu já experimentei isso, de verdade. Já vi pessoas mudando de comportamento por causa desses detalhes. Então seja aquele que é instigador da paz e não do mal. Aquele que é má ovelha não assume a sua responsabilidade no reino de Deus. Isso é seríssimo. Olha só o verso 51 do nosso amigo aqui Caifás, que estava ali planejando a morte de Jesus. O verso 51 diz assim, ó, ora, ele, Caifás, não disse isso a respeito de si mesmo. Quando ele disse, convém que um morra pelo bem da nação, ele não disse isso a respeito dele mesmo. Olha que cara de pau. Não, vamos fazer, mas aí é do outro lá a responsabilidade. Sabe aquela coisa assim, que as pessoas às vezes brincam? Eis-me aqui, Senhor, envia fulano. Não pode ser desse jeito. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos assumir o nosso papel diante do Senhor. Diante da igreja, diante da comunidade, diante do reino de Deus. Nós precisamos assumir o nosso papel. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. Não podemos fugir dela. Não podemos fugir dela. Jesus assumiu a sua responsabilidade como Salvador do mundo. E qual foi a consequência disso? A morte. Os discípulos assumiram a sua responsabilidade de anunciar que só Jesus Cristo salva. E qual foi o fim deles? Com exceção de João, todos eles foram assassinados.
João foi o único que morreu em velhice, mas preso na cadeia, lá na ilha, né? Quando ele escreveu lá Apocalipse. Tá vendo? Importa assumir a nossa responsabilidade e assumir as consequências dela. Podem ser consequências boas, mas também podem ser consequências ruins. Mas eu vou assumir a minha responsabilidade. O que a gente faz quando a gente está educando criança, educando filho, né? Que aí, quando ele faz alguma coisa de errado, nós como pais, se você é pai, você vai se identificar. Nós queremos que os nossos filhos contem a verdade. Não é? Eu mesmo, como pai, já teve ocasião em que minha filha contou a verdade e eu não bati nela porque ela contou a verdade, não a castiguei. Porque ela contou a verdade. Mas teve outros momentos que ela contou a verdade e eu falei para ela, olha, mesmo contando a verdade, eu estou muito feliz porque você contou a verdade, mas você vai ficar de castigo porque o que você fez foi errado. Tem consequências. E nós precisamos assumir essas responsabilidades. Aquele que é uma má ovelha procura Jesus só pelos sinais. Só pelos sinais. A multidão que seguia Jesus, aquela multidão que foi alimentada por Jesus, é a mesma multidão que lá na frente estava diante de Jesus preso, gritando, crucifica. Quantas vezes nós vamos orar e a gente só lembra de orar quando a gente está passando por dificuldade? Quantas vezes nós lembramos de Deus só naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento? Quantas vezes nós lembramos de Deus só quando nós queremos a bênção dele? Quantas vezes fazemos isso? Infelizmente, é uma má ovelha que faz isso. Porque nós precisamos glorificar ao Senhor em tudo. Seja dias bons, dias ruins, glorifique ao Senhor. Porque Ele tem cuidado e tem sustentado cada um de nós. Precisamos reconhecer isso. A má ovelha só busca o Senhor com interesse. E às vezes o interesse dela ainda é má. É um interesse mau. Verso 56 diz assim, ó. Lá na festa, né, em Jerusalém, na festa da Páscoa, procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros, que vos parece? Ele não virá à festa? Por que eles estavam procurando Jesus? Verso 57 tem a resposta. Os principais sacerdotes dos fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Por que estavam procurando Jesus? Porque queria ver o mal. Você já ouviu essa expressão? Quero ver o mal. Essa é uma má ovelha, uma péssima ovelha. Fala, conta, só porque quer ver o mal. Ó, fulano de tal fez isso, isso e isso. Quero ver o mal. Fofoca. Para prejudicar as pessoas. Essa é uma má ovelha. E por fim, para nós encerrarmos, uma má ovelha, ela vai para a igreja, ela está interessada na igreja só quando tem festas. Verso 56. As pessoas foram para Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Jerusalém estava lotada por causa da festa da Páscoa. Quantas vezes eu e você fomos para a igreja só porque tinha festa? Quantas vezes nós vamos na igreja só na época da Páscoa ou na época do Natal, por exemplo? Aí a gente lembra de ir para a igreja. Só vamos ao Senhor na época da festa. Ao Senhor não, né? Na igreja. Quando tem festa. Nós tivemos uma experiência alguns anos atrás, lá na QNR, que foi assim interessante. Até hoje, tanto eu como minha esposa, a gente se lembra dela. Era época de Dia das Crianças. Nós não iríamos fazer festa na igreja, não íamos dar presente, não ia dar nada, a gente ia fazer culto. Vamos estudar a Bíblia. E aí passou uma criança, e essa criança estava com 2 presentes debaixo dos braços já, que tinha pego em outras igrejas. E aí chegou, parou lá na frente da igreja, virou para minha esposa e falou assim, tia, vai ter presente aí? Tem festa aí? Aí ela respondeu, não, tem culto. Ah, então tá bom, vou embora. Aí foi embora. Muitas pessoas estão interessadas na igreja quando tem festa. Muitas pessoas vão para a igreja porque tem cesta básica,
porque tem sopa, porque tem festa, porque tem brinquedo, mas não vão para a igreja porque tem Jesus. E você? Por que você vai para a igreja? É pelo que tem lá? Ou é por quem está lá? Que nós sejamos boas ovelhas. Que sigamos a Jesus, não pessoas. Que a nossa motivação seja Jesus. Não eventos, não coisas, mas Jesus. É impressionante como nós vemos igrejas lotadas quando tem show, quando tem uma peça de teatro, quando tem um banquete, uma festa, quando tem uma programação especial. Mas é impressionante o quanto nós vemos igrejas vazias quando chamamos para orar. Por que você tem ido para a igreja? Qual é a sua motivação? Se não for Jesus, se for qualquer outra coisa que não seja Jesus, precisa rever os seus conceitos o mais rápido possível. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Se apresente diante dele. Permita que o Senhor sonde o seu coração nesta manhã. Ou nesta tarde, nesta noite, se você estiver me assistindo em outros horários, né? Permita que ele sonde o seu coração. E verifique se você tem sido uma boa ovelha ou uma má ovelha. E que ele possa mudar o seu coração em nome de Jesus nesta manhã. Vamos orar? Santo e eterno Deus, queremos nos colocar diante de ti neste momento e pedir que o Senhor, ó Deus, o teu Santo Espírito venha sondar o nosso coração. Vê se há algum caminho mau, vê se há alguma característica, algum indício, ó Deus, alguma coisa que tem nos levado a ser ovelhas más, ovelhas que procuram, ó Deus, o mal, ovelhas que procuram, que têm ciúme do ministério, ovelhas que vão até a igreja somente porque tem festa, tem programação, ovelhas que estão interessadas muito mais, ó Pai, na fofoca do que na presença do Senhor. Pai, sonda o nosso coração e corrija-nos em nome de Jesus. Que nós possamos ir para a igreja pelo Senhor, que nós possamos procurar o Senhor, que a nossa motivação seja o Senhor e nada além disso. Muda e molda o nosso coração em nome de Jesus nesta manhã, ó Deus. Pai, que o Senhor possa alcançar as vidas, ó Deus, que ainda não se renderam ao Senhor, que ainda não entendem que o Senhor é o único que salva. Não há outro caminho de salvação que não seja Jesus Cristo. Que o Senhor possa alcançar essas pessoas, que haja salvação, que haja libertação em nome de Jesus. Pai, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas a todo instante. Peço a Deus que o Senhor nos dê um domingo de paz na tua presença, que nós possamos, ó Pai, usar cada minuto da nossa existência para cumprir o chamado que o Senhor tem para nós, cumprir a responsabilidade que o Senhor nos designou, de modo que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fazemos a todo instante. Assim nós oramos, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. A Rose aí tá mandando bom dia, minha irmã lá no Goiás. Bom dia, Deus abençoe a Rose, o Jabes, o Camila, o Elias, né? Saudade de vocês aí já tem uma semana que eu vim de lá, meu Deus. Né, o João Lucas, que bom, João Lucas, que está assistindo. Deus abençoe sua família. Aparecida também, a minha mãe, lá no Goiás também está assistindo. Deus abençoe minha mãe e meu pai que estão assistindo lá no interior, lá na fazenda. Que bom que vocês estão conosco, né? Muito bem-vindo você que está assistindo aqui nesse canal. Muito bem-vindo você que assistiu de outros canais aí, de outras salas. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por nos acompanhar. Que o Senhor possa te abençoar enormemente a todo instante em tudo que você faz. Que te dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, mais especificamente na QNR, né? E hoje, a partir de hoje, nós vamos retornar aos cultos presenciais no domingo à noite, na congregação, a partir das 19 horas. Você é nosso convidado a estar conosco, né? Se você não pode estar conosco, será transmitido, né, na sede o culto, também IBBN Online, você é convidado a estar acompanhando, convidado a estar assistindo. Na quinta-feira temos o estudo bíblico, estamos estudando a respeito de algumas características do nosso Deus que é incomparável. E no domingo, sempre neste mesmo horário, estaremos aqui
para a glória do Senhor. Amém? Mais uma vez, muito obrigado. Um bom domingo na presença do Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde em tudo que você for fizer. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.